que é que eu quero para a minha vida? A gente pode querer um monte de coisas para a vida da gente. Fazer projetos, fazer planos, perspectivas, horizontes, metas, alvos. A gente não vive sem sempre querer algo para a vida. Querer algo para a vida é saudável, é terapêutico, é estimulador. A gente precisa viver com objetivos muito concretos, muito bem estabelecidos, com horizontes que se desvendem diante de nós de maneira muito definida. Ninguém vive sem esses objetivos, sem esses alvos, sem essas metas. A gente não pode passar por essa vida só por passar. A vida é um milagre imenso. De todos os planetas que até agora a gente conhece, nenhum planeta reuniu os elementos indispensáveis para a vida como o nosso. E que nós saibamos, em nenhum outro planeta a vida se desenvolveu como se desenvolveu no nosso. Então, só por isso, só por nós habitarmos num planeta que parece, até onde a gente conhece, até onde a gente saiba, o único planeta onde há vida que se desenvolve. Além disso, de todos os inúmeros milhões de espermatozoides que podiam chegar a um óvulo, você foi o que chegou. Você foi o que deu certo. E como se isso não bastasse, é uma vida só. Você está num planeta onde, no universo, a vida é rara. Você nasceu por uma questão de ter sido você e vai acabar. E é só essa. Acertou aqui, acertou aqui. Errou aqui, errou aqui. Viveu de maneira satisfatória? Viveu de maneira satisfatória. Não viveu? A vida foi um amontoado de frustrações e amarguras? A vida terá sido um amontoado de frustrações e amarguras. Não vai ter uma segunda chance. Então é nesse sentido de que ter objetivos, ter horizontes, definir a minha vida, planejar a minha vida, querer coisas para a minha vida, não só é bom, terapêutico e saudável, como também é necessário para que você se sinta vivo, para que você sinta que sua vida tem um sentido, que sua vida tem um propósito, que sua vida tem uma razão de ser. Agora, de todas as coisas, do amplo leque, das múltiplas escolhas que podemos fazer sobre o que queremos para a nossa vida, há aquelas que são a essência da essência e das quais as demais escolhas que faremos vão depender intrinsecamente. O que eu estou dizendo é que há escolhas que fazemos que são a base e o fundamento. Sobre essas escolhas base, sobre essas escolhas fundamento, a gente constrói as outras, inúmeras, diversas, cada um com sua disposição genética, com sua estrutura emocional, com seus talentos e dons naturais, com suas vocações naturais. Você vai construir em cima disso a partir disso. Mas se essa escolha básica, se essa escolha fundamental não tem ali, por mais que eu construa aqui em cima, a tendência é desabar, a tendência é cair, a tendência é não ter sustentação. A gente conhece a vida de muitas pessoas, conhecemos exemplos de pessoas que eram as mais bem-intencionadas, tiveram o melhor tipo de formação, tiveram as melhores opções e oportunidades de melhores escolhas na vida. Até tinham o desejo que desse certo, mas não deu certo. Não conseguiram.
apesar de todas as oportunidades que tiveram, apesar de todas as condições naturais e benéficas que tiveram ao redor, não conseguiram. Carregam em si ainda alguma frustração, alguma mágoa, algum ressentimento para com a vida, algo que não conseguem resolver dentro de si. E a gente começa a perceber que talvez então tenha faltado essa escolha base. Fizeram escolhas certas, até tentaram construir de maneira correta, mas faltou uma base. É dessa escolha que eu quero falar hoje pela manhã. Quando eu pergunto o que eu quero para a minha vida, eu estou me referindo a essa escolha essencial, que é o mínimo do mínimo, o mais fundamental, sobre o qual eu posso construir uma série de outras coisas. Mas essa não pode faltar. As outras que eu construo até podem faltar, uma ou outra. Mas essa não pode faltar porque se torna o sustentáculo, se torna o fundamento, se torna a base de todas as outras. É disso que o apóstolo Paulo está falando no desfecho da carta aos Efésios, com a qual eu tenho trabalhado com vocês nos domingos pela manhã, e eu quero encerrar essa nossa caminhada em Efésios, esses trechos de Efésios que eu destaquei aqui, com essa palavra final de Paulo, esse desfecho da carta, esse epílogo da carta, esse término da carta aos Efésios, que sinaliza a importância de eu saber o que eu quero para a minha vida, de eu definir o que eu quero para a minha vida. Eu disse para vocês que há um eixo nessa carta, fomos salvos pela graça para fazer o bem aos outros, e é claro que tudo que o apóstolo Paulo fala nessa carta, inclusive esse desfecho, é uma espécie de eco, é uma espécie de ressonância desse eixo fundamental, dessa ideia central da carta aos Efésios. Fomos salvos pela graça para fazer coisas boas. Esse é o eixo. E aí ele termina no capítulo 6, talvez a sua última reflexão antes de partir para as despedidas, na verdade é um pedido. Nos versos 19 e 20, ele diz assim: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Eu encontro pelo menos 3 coisas que Paulo está desejando aqui, e que eu estou caracterizando nessa nossa reflexão como essas coisas mais fundamentais, essas coisas mais básicas e essenciais, das quais a gente resolvendo isso, a gente fazendo bem esse solo, a gente assentando bem esses fundamentos, a gente pode construir uma série de coisas em cima. E essas coisas que construiremos em cima, elas têm uma chance infinitamente maior de darem certo, se essa base estiver bem estabelecida, se esses fundamentos estiverem bem estabelecidos. E como eu disse, Paulo está aqui se referindo a pelo menos 3 coisas que eu queria mencionar nessa manhã. 3 coisas que ele queria para a vida dele. 3 coisas que aprendi a desejar para a minha vida. E 3 coisas que eu queria sugerir a você que também você desejasse para a sua vida e que colocasse isso como fundamento para além de todas as outras escolhas que você terá de fazer, de todos os outros projetos de vida, de todos os outros planejamentos para a sua vida. Essas 3 não podem faltar, porque são a base e a essência. A primeira coisa que Paulo está pedindo aqui é que seja lhe dada sempre a mensagem.
Ele diz que a mensagem me seja dada. Eu peço a vocês que orem por mim, para que a mensagem do Evangelho sempre me seja dada. Inicialmente, a gente pode imaginar, mas como é que Paulo está pedindo isso, se ele já tem aí um longo percurso, ele já passou por tantas coisas, ele já fez tantas coisas. Aí, nesse momento que ele está escrevendo a carta aos Efésios, os estudiosos, na sua grande maioria hoje, entendem que Efésios foi escrito aí por volta dos anos 62, 63. Então, Paulo já estaria pregando o Evangelho há pelo menos 15, 20 anos. Então, como é que uma pessoa que já está pregando o Evangelho 15, 20 anos, pede para que a mensagem do Evangelho lhe seja dada? O que é que ele está pedindo aqui? E é claro que eu já disse isso a vocês, a gente tem uma compreensão melhor do texto sempre que a gente vai um pouco mais fundo na língua original, no caso aqui, na língua grega onde o texto foi escrito, e a gente mergulha um pouco mais no texto grego, e a gente percebe que a melhor maneira de compreender isso, e talvez de traduzir isso, é um pedido pela compreensão da mensagem. O que Paulo está pedindo é isso: orem por mim para que eu sempre compreenda bem a mensagem do Evangelho. E aí a gente também vai perguntar, mas se é isso, por que ele está pedindo isso? O que é que está acontecendo? Então a gente precisa voltar um pouco mais e entender como é que a cabeça de Paulo está funcionando aqui. O apóstolo Paulo, como vocês sabem, ele se converte na Síria. É lá que ele tem a epifania, a aparição de Cristo a ele. É lá que ele é nomeado como servo de Jesus, como apóstolo, como enviado pelo próprio Jesus. É isso que faz com que o apóstolo Paulo diga aos outros apóstolos: nenhum de vocês me escolheu para ser apóstolo, foi o próprio Jesus que escolheu. Eu não precisei da aprovação de nenhum de vocês, porque o próprio Jesus me aprovou. Mas a gente, acompanhando a história de Paulo, percebe que logo depois dessa experiência, ele passou 3 anos e meio, mais ou menos, entre a Arábia e a Síria, sem conhecer nenhum apóstolo, sem nenhum contato com a igreja de Jerusalém. Ele fica entre Arábia e Síria. Fazendo o quê? Pensando na vida, refletindo sobre tudo aquilo. Ele que tinha sido um fariseu fiel, ele que tinha sido um líder judaico muito fiel, ele que tinha inclusive perseguido pessoas que criam diferentemente do judaísmo e que pregavam Cristo como Messias, ele que tinha inclusive, pelo que saibamos, ao menos na morte de Estevão, ele não só tinha permitido, como tinha aprovado o apedrejamento de Estevão como um herege, como um perseguidor da fé judaica, como um deturpador do nome de Yahvé, e permite que Estevão seja apedrejado, que saibamos ele agora, diante de tudo o que estava acontecendo, estava com a cabeça muito confusa e precisava alinhar as ideias. E ele passa então lá, entre Arábia e Síria, um tempo na Arábia, outro tempo na Síria, mas sem ir a Jerusalém, sem contato com os apóstolos, refletindo entre ele e Deus o que é que tinha acontecido com ele. De acordo com o que ele conta na carta aos Gálatas, depois desses 3 anos e meio é que ele veio a conhecer Pedro. Aí ele conhece Pedro pessoalmente, depois de 3 anos e meio. E convive com Pedro alguns dias, com quem provavelmente também ficou conversando um tempo. Mas provavelmente, nessa hora, quando Paulo volta a Jerusalém,
ele já volta com uma coisa muito definida na sua cabeça. Que o evangelho não era só para Jerusalém. Que o evangelho era para o mundo todo. Que o evangelho não era só para judeus. Que o evangelho era para gentios também. E que a pregação do evangelho não poderia ficar restrita a Jerusalém. Ainda, contando a sua vida em Gálatas, ele diz que depois de 14 anos, é que teve o seu primeiro contato com os outros apóstolos, Tiago, João, e que ele diz, eram considerados como colunas da igreja. Então ele ficou ali quase 20 anos depois da sua conversão, sem ter contato direto com Jerusalém e com os apóstolos. E quando ele tem esse contato, já estamos ali no capítulo 15 de Atos, é quando já houve o problema em Antioquia, na Síria, com a igreja de Antioquia sendo organizada, e o pessoal de Jerusalém criticando e dizendo, como é que estão pregando o evangelho lá na Síria? Como é que estão falando disso lá em Antioquia? E mandam Barnabé para espiar, e Barnabé vai espiar, e Barnabé volta dizendo, não, o que está acontecendo lá na Síria é o que aconteceu aqui em Jerusalém, é o mesmo Deus, é o mesmo evangelho e o mesmo Espírito. E aí eles fazem aquela reunião de Atos 15, em que Paulo defende ardorosamente a pregação aos gentios, enquanto um grupo da igreja de Jerusalém era peremptoriamente contrário. O que nós temos aqui, então, Paulo dizendo é o seguinte, olha, eu tive que compreender algumas coisas sobre o evangelho que uma grande maioria de Jerusalém não compreendia. Eu tive que sozinho concluir a respeito do evangelho coisas que nenhum apóstolo me ensinou e com a qual nem Pedro concordava, porque é nessa mesma carta aos Gálatas que Paulo diz que tem uma discussão com Pedro a respeito disso, e pela maneira como Paulo descreve, ele diz, eu tive uma não pequena contenda, vocês imaginam o bate-boca que foi. Então ele tem aqui uma visão do evangelho que não é todo mundo que partilha dela. E muito especialmente a liderança de Jerusalém não partilhava dessa visão. Mas ele tinha entendido que era assim. Que o evangelho era para todo mundo e tinha que ser pregado fora das muralhas de Jerusalém, e tinha que ser pregado fora do judaísmo. E ele chega a citar Tito, que andava com ele, e que ele nunca pediu para Tito se circuncidar, porque Tito não era judeu, era gentio. E ele diz, eu nunca pedi para Tito se tornar um judeu para seguir a Cristo, porque não é preciso se tornar um judeu para seguir a Cristo, porque Cristo veio para ele, na nacionalidade dele, na cultura dele, na língua dele, para o ser dele. Então a briga que Paulo teve que assumir desde o começo não foi fácil, mas ele estava com a consciência tranquila, porque ele dizia, essa compreensão que eu tenho do Evangelho, de que o Evangelho é para todos, de que o amor de Deus é para todos, de que Cristo morreu por todos, que a igreja de Cristo pode nascer em qualquer lugar do mundo, e que ninguém precisa ficar preso a Jerusalém, ao templo de Jerusalém, ao judaísmo, vai viver o cristianismo dentro da sua cultura. Essa compreensão que Paulo tinha claramente da pregação do Evangelho, ele não queria perder. É como se ele estivesse pedindo, olha, eu quero que vocês orem por mim para que as opiniões contrárias não solapem, não sufoquem, não danifiquem essa compreensão do Evangelho que eu tenho. Que essa mensagem do Evangelho continue sendo muito clara na minha cabeça. Que a compreensão do que o Evangelho significa, que continue sendo muito clara na minha cabeça. É nesse sentido que Paulo está dizendo, orem por mim, para que seja me dada sempre a mensagem. Eu não quero perder essa mensagem. Não nas ênfases que ela precisa ter, nem nas características que ela precisa ter. Ainda que um grande líder apostólico e de Jerusalém
não veja da mesma maneira, que isso não me influencie, mas que eu continue pregando a cada gentil, a cada lugar do mundo, e que a minha visão de pregar o Evangelho a todos não me atrapalhe. E pelo jeito não atrapalhou nunca. A gente sabe que Paulo, inclusive, estava pensando em ir à Espanha, já na península, já quase no oceano da Europa, depois de sair da Ásia Menor, e quando ele vai a Roma, escreve a Roma, ele pede aos romanos que o apoiem nesse projeto. Toda a carta aos romanos foi escrita para explicar o que ele pregava e para dizer, olha, é para um homem que prega isso que eu peço que vocês ajudem. A minha mensagem é essa, a minha ênfase é essa, eu estou querendo chegar à Espanha e preciso da ajuda de vocês. Foi a carta maior de Paulo, a mais elaborada teologicamente, a que tem maiores explicações sobre o que ele pregava, porque ele precisava convencer a igreja de Roma, que já era uma grande igreja, a apoiar o seu projeto de chegar à Espanha. Na cabeça dele estava tudo muito claro. E aqui eu tenho a primeira coisa que a gente precisa, que é básico, que é fundamental, para qualquer outra escolha que a gente fizer na vida. Que sempre compreendamos cada vez melhor o que é o Evangelho. Que sempre compreendamos cada vez melhor a mensagem do Evangelho. Que a mensagem do Evangelho, na sua essência, naquilo que ela tem de mais importante, naquilo que constitui a sua coluna vertebral, que essa mensagem, nós nunca nos esqueçamos dela. E que todas as nossas escolhas e projetos da vida não desprezem esse conhecimento que temos da mensagem. Que ninguém consiga deturpar em nós a mensagem do Evangelho, nem em nome de legalismo nenhum, nem em nome de ritualismo nenhum, nem em nome de Deus nenhum. E que a mensagem do Evangelho continue muito clara na nossa mente, e que consigamos compreendê-la cada vez melhor. Acontecendo conosco o mesmo projeto de visão que aconteceu com aquele cego, em quem Jesus tocou pela primeira vez, ele começou a ver, mas ainda as imagens eram embaçadas e ele confundia árvores com pessoas. E ele disse, eu ainda estou confundindo aqui quem é gente e quem é árvore. Aí Jesus toca na segunda vez. E quando Jesus toca pela segunda vez, aí a visão se define. Ele estava vendo, ele voltou a ver, mas não via com tanta definição, via meio embaçado, não compreendia ainda. Até que Jesus tocou nele de novo. Aí a visão se definiu. Esse processo é o nosso processo. Jamais devemos nos acomodar ao que já conhecemos do Evangelho, mas devemos conhecê-lo cada vez mais profundamente, para enxergar cada vez com mais nitidez, para ver cada vez melhor através das lentes do Evangelho que a gente vai conhecendo cada vez melhor. É isso que Paulo está pedindo. Orem por mim para que eu não desanime, para que outras visões não danifiquem a minha visão do Evangelho, que eu continue compreendendo cada vez melhor, cada vez mais nitidamente, com mais perfeição, o que é o Evangelho, o que ele significa para mim. Então essa é a primeira coisa fundamental. A segunda coisa fundamental que Paulo pede é que orem por mim, não só para que eu compreenda cada vez melhor o Evangelho, para que a mensagem sempre fique muito clara para mim e que eu continue sendo fiel a ela, mas que eu consiga testemunhar. Ele usa aí 2 advérbios, ele usa que eu faça isso ousadamente, que eu faça isso destemidamente. Em resumo, que eu faça isso com coragem, com determinação, que eu testemunhe do Evangelho com a minha vida, assim como eu respiro.
Essa é a segunda coisa que Paulo fala e pede para ele. A consciência de que ele é testemunho dessa mensagem. Agora, eu gosto dessa ordem. Primeiro, eu compreendo bem o que o evangelho significa. Depois, eu testemunho. Porque não adianta nada eu querer testemunhar do evangelho sem ainda ter certeza do que o evangelho é para mim, sem ainda compreendê-lo, de maneira que essa mensagem esteja encarnada em mim, para que eu então possa dar um testemunho verdadeiro, para que a minha vida seja uma correspondência dessa experiência com o evangelho. Mas que eu viva. Por isso que Paulo está pedindo, olha, é fundamental também que eu viva. E eu tenho que viver com destemor, eu tenho que viver com coragem, eu tenho que viver com ousadia. O que eu sei do evangelho é para eu aplicar na vida. O que eu sei do evangelho é para eu dar testemunho. O que eu sei do evangelho é para aquilo formatar os caminhos por onde eu vou andar. E às vezes, para isso, é preciso coragem, destemor, ousadia, claro. Mas é preciso vida. Então Paulo está dizendo, olha, eu não quero o evangelho para ser só teoria. Eu não quero só compreender bem a mensagem como se aquilo fosse uma fórmula matemática para ser decorada. Eu quero um evangelho para ser vivido. Eu quero o evangelho para traçar meus caminhos. Eu quero o evangelho para definir minha personalidade, para definir meu caráter, para definir minha mentalidade. Eu quero o evangelho para ver através do evangelho. Eu quero o evangelho para compreender através do evangelho. Eu quero o evangelho para andar por meio do evangelho. Eu quero o evangelho para agir e reagir de acordo com o evangelho. Eu quero o evangelho para a vida. Esse evangelho que vai definir quem eu sou. É isso que Paulo está pedindo. Em outras palavras, ele está pedindo, olha, eu não quero uma fé teórica. Eu não quero uma fé em que eu só diga que creia. Eu não quero só um discurso de fé. Eu quero vida, eu quero ação. Eu quero impactar a vida das pessoas. Eu quero levar as pessoas à mudança que o evangelho proporciona através do meu testemunho. Eu quero abençoar a vida das pessoas. Eu quero fazer bem às pessoas. Eu quero viver assim. Isso é uma coisa também fundamental. Então, todas as outras escolhas, todos os outros projetos dependem muito da nossa consciência de que não somos mais um lá. Nós somos mais um lá com o evangelho. A nossa consciência de que a gente não é mais um rosto na multidão, a gente é um rosto na multidão com o evangelho. A nossa consciência de que eu não sou mais um aluno naquela classe, eu não sou mais um funcionário daquela empresa, eu não sou mais um morador daquele condomínio, eu não sou mais um membro daquela igreja, eu sou um morador daquele condomínio, um funcionário daquela empresa, um aluno daquela instituição e um membro daquela igreja, com o evangelho na vida. Com o evangelho iluminando o que vou ser e o que vou fazer. Essa diferença que Paulo está pedindo para fazer. Vocês orem por mim, diz Paulo, para que a compreensão que eu tenho do evangelho não se perca, que essa mensagem que eu tenho pregado, que eu seja fiel a ela, que ela esteja na minha boca sempre. Mas também eu quero que vocês orem por mim para que eu viva isso, porque não adianta nada eu conhecer a mensagem e saber a mensagem sem transformar isso em vida, em experiência prática, em caminhada, em ação e reação. E aí vem a terceira coisa que Paulo pede a eles e que a gente, olhando bem o texto, descobre lá esse detalhe. Parece um detalhe, mas não é. Paulo diz, eu, aquele que está prisioneiro.
Eu, aquele que está em correntes. Orem por mim que estou aqui preso. Orem por mim que estou aqui em correntes. E é aqui que vem talvez uma terceira coisa que é indispensável, fundamental, essencial, na hora de construirmos nossos projetos e planos para a vida. Tem que ser uma terceira coisa que está na base, que é essa maturidade de não ser qualquer coisa que nos derrube. Porque às vezes nós nos deixamos ser muito frágeis. Às vezes não precisa uma tempestade, uma grande borrasca para derrubar a casa, não. Basta uma brisa. Às vezes a gente se desespera com pouca coisa. Faz uma tempestade em um copo d'água, com pouca coisa. Aí começa a fazer aquelas perguntas, por que Deus esqueceu de mim? Onde está Deus? E essa coisa toda, num despreparo total para enfrentar, não digo as grandes coisas da vida, não. Não precisa ser nem as grandes tragédias da vida, não, que a gente pode ser que tenha que enfrentar. Ninguém está isento disso. Ninguém está isento de ter que enfrentar, provavelmente, uma grande tragédia na vida. Mas eu nem me refiro a enfrentar uma grande tragédia na vida. Às vezes a nossa fragilidade, a nossa infantilidade, a nossa imaturidade é tão grande que basta um sopro. Basta um sopro. E a gente reduz a vida toda àquela experiência. O que é o suicídio, em grande parte das vezes, se não a pessoa reduzindo a vida toda dela a um episódio que ela está passando? Não é nada, não. Eu já tive que aconselhar namorada que queria se matar porque o namorado terminou o namoro. E dizer para ela, você está reduzindo sua vida toda a um namoro, a um relacionamento que não deu certo, a uma pessoa? É isso que você está fazendo com a sua vida? Você quer se matar por causa disso? Mas, paralelo a isso, tem muita gente que coloca Deus em xeque, diz, Deus se esqueceu de mim. Você está colocando Deus em xeque por causa do quê? Por que comigo? Por que não com você? Por que não com você? O que é que nós temos diferente que a gente não pode enfrentar na vida que os outros não teriam? Essa maturidade de encarar os reveses da vida, as coisas que não dão certo, isso aí é básico para a gente se manter em pé. Temos aqui o homem que está preso, que serviu a Deus a vida toda dele, depois que ele se converteu, que levou um monte de gente ao conhecimento do Evangelho, está aqui preso. Você acha que ele está querendo ficar preso? Claro que não. Você acha que ele está contente, está feliz por estar preso? Óbvio que não. Mas não está lá questionando. Olha, tive que enfrentar isso, tá bom, vamos enfrentar. É isso que eu tenho que enfrentar? Vamos encarar. Vamos enfrentar. Então, orem por mim para que eu não perca essa maturidade, diz Paulo. Orem por mim que estou aqui em correntes. Ele estava preso na carta aos Efésios, ele estava preso na carta aos Filipenses, ele estava preso na 1 Timóteo, 2 Timóteo, na carta a Tito. Escreveu mais cartas na prisão do que fora dela. E se não tivesse feito nada, só as cartas que ele escreveu da prisão chegaram até nós hoje e abençoam a sua vida. Então é nesse sentido que essa é uma terceira coisa que precisa estar lá na essência da gente. Essa maturidade para enfrentar as coisas da vida. Não se deixar derrubar, não se deixar desesperar.
Olha, eu já vi gente que passou por muita coisa séria, que eu mesmo nunca passei na vida, e às vezes eu converso com essa pessoa, e vou lá na intenção de confortá-la, e ela que acaba me confortando, tal, é a sua firmeza, a sua disposição, a sua confiança. Por que eu vou questionar o amor de Deus? Por estar passando essa provação. Por quê? Que eu vou duvidar que Deus é bom, só porque eu estou tendo problemas? É claro que ficar aqui cantando, louvando, participando do culto, escutando mensagens e pregando, isso é fácil. Isso é fácil. O problema é continuar com essa disposição quando sai do consultório médico sabendo que está com uma doença que vai ser complicado. Quando sai do escritório do patrão sabendo que foi demitido, que foi dispensado, que o seu serviço não é mais necessário. Quando está vivendo um conflito familiar que não vê como vai resolver aquilo. Aí, como diria o grande teólogo, aí é que a porca torce o rabo, né? Aí é que a gente vai ver. Aí é que são as coisas. Mas Paulo está pedindo, olha, eu peço que orem por mim aqui em prisão. E a gente sabe que Deus honrou Paulo. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele diz lá, eu estou preso aqui, mas cada dia aqui é um guarda, é um soldado romano. Eu já perdi a conta de quantos soldados romanos ouviram o Evangelho, porque eu estou aqui. Então é não se deixar derrubar. É não reduzir a vida àquele episódio, àquela fase, àquela crise. Isso é fundamental para que, em cima disso, construamos nossos projetos e façamos nossas escolhas. Então, temos aqui 3 coisas que o apóstolo Paulo está pedindo. Que eu compreenda cada vez melhor a mensagem do Evangelho. E é a primeira coisa que eu sugiro a você e a mim mesmo, que nunca deixe de ser essencial na nossa vida. Em cima disso, de compreendermos bem o que é o Evangelho, de sabermos bem o que é o Evangelho, de entendermos bem o que é o Evangelho, em cima disso, construirmos nossos projetos. Segundo, a disposição para transformar o que sabemos em vida. A disposição para testemunharmos e para vivermos a vida que conhecemos nesse Evangelho. A segunda coisa que precisamos como básico, em cima disso a gente pode construir vários projetos e planos, contanto que a gente não se esqueça disso. E a terceira coisa, essa maturidade para enfrentar as lutas da vida, as surpresas da vida, as crises da vida, porque a vida é feita dessas crises, dessas lutas e dessas surpresas. Que estejamos solidamente fincados no Evangelho, solidamente enraizados no Evangelho e solidamente amadurecidos no Evangelho, para que permaneçamos em pé, para que a gente fique em pé e continue diante de todos os desafios que a vida nos traz. Ora, se Paulo estava pedindo essas coisas para ele, que era Paulo, muito mais nós aqui. Nenhum de nós é o apóstolo Paulo, que também precisava disso. Claro que nós também precisamos. E devemos pedir a nós e buscar isso. Que todo o resto seja construído dentro daquilo que está no seu coração, na sua visão, que seja parte dos seus talentos, da sua vocação, do que você deseja para a sua vida. Mas seja lá o que for, que tenha essa base e essa essência. O conhecimento cada vez maior do Evangelho, a disposição para testemunhar, a firmeza madura para enfrentar as grandes lutas da vida. É isso que a gente espera
E é isso que pedimos que Deus nos dê, e que Ele assim nos abençoe. Amém. Amém.